universo, ele é holográfico, segundo a física quântica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é como se ele fosse um fractal. O que é um fractal? É uma figura geométrica que, quando você quebra um pedaço dela, ela sempre contém um todo dentro dela. Um holograma é a mesma coisa. Você pega um holograma, ele projeta uma imagem. Se você quebrar aquela imagem do holograma em pedacinhos e for projetar de novo a partir de um pedacinho, ele projeta ainda aquele todo. É como se o todo estivesse sempre dentro de cada pedacinho. E nós somos todos holográficos, nosso universo é holográfico. Ok, mas o que isso tem a ver com a constelação? Isso é física, né, gente? A questão é que a nossa vida existe um campo mórfico ou morfogenético, segundo o biólogo Rupert Sheldrake, que é muito similar à teoria do inconsciente coletivo do Jung, o psicanalista. Que quer dizer o quê? Que a nossa espécie, ou que as espécies, elas acessam esse conhecimento que fica gravado ali, né, de campos ligados a mim mesmo, depois um campo que é o da minha família, depois um campo que é da espécie humana, por exemplo, existe o campo de uma espécie de macaco, e o desenvolvimento daquela espécie tem a ver com a conexão que ela tem com aquele campo e como que ela vai recebendo as informações. Existe uma leitura de campo que nós fazemos o tempo todo. Né, já é provado cientificamente pela física que nós temos campos eletromagnéticos ao nosso redor, o nosso coração ele emite um campo que tem a forma de um torus, e nós lemos e sentimos esses campos ao nosso redor o tempo todo. A questão é que a gente faz isso de maneira inconsciente, de maneira geral, a maioria de nós. Mas existem pessoas que são treinadas para lerem esse campo de maneira consciente, para observarem esse campo, o sentir, né, que sai fora do domínio do racional. E a constelação tem a ver com isso. Você pegar um campo morfogenético ligado àquela pessoa que é o constelado, que é o cliente da constelação, ele emite aquele campo que tem aquilo tudo que não foi neutralizado ali no campo dele, na genealogia dele, nas coisas que ele está vivenciando, tudo que ainda está polarizado, buscando neutralidade, que está no negativo ainda vibrando, ou tem algo em alguma coisa descompensada, que o sistema pede, todo o sistema ele tenta se auto-organizar e se reequilibrar, ele busca um equilíbrio dinâmico e busca neutralidade. Então, quando a gente faz uma leitura de campo numa constelação, o que está acontecendo ali é que a gente está vendo aquilo que não está neutralizado, que está incomodando aquela pessoa ainda no campo morfogenético dela, o campo mórfico ou inconsciente coletivo, né, como cada um quiser chamar. Assim funciona a constelação. É um holograma da vida dessa pessoa, ou seja, um pedacinho do campo da vida dela geral que representa o que está ali mais significativo. Por isso tem os representantes da constelação que representam alguns personagens da vida daquela pessoa que vão sentir o que se passa, né, de maneira mais significativa, quais são as dinâmicas que estão ocultas. Ocultas não no sentido de ocultismo, mas no sentido de que ela não estava percebendo conscientemente essas dinâmicas, né? Então, assim funciona, esse é o princípio da constelação. É a mesma coisa que espiritismo, que manifestação de dons do Espírito Santo de algumas igrejas? Não, gente, é completamente diferente. E por quê? Porque a constelação, todo ser humano tem uma capacidade de sentir o campo, todo ser humano. Ele não precisa de entrar em nenhum estado meditativo, mediúnico ou desenvolvimento de paranormalidade para isso. Ele tem o campo do tórax do coração dele, ele sente esse campo sempre, o tempo inteiro, ele só não tem consciência disso. E é esse sentir que a gente trabalha na constelação. Você sente o que está acontecendo naquele holograma, naquele campo que representa a vida daquela pessoa, e você expõe o que você está sentindo. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Ela não precisa de ser médium e não precisa de ser paranormal, e as frequências cerebrais dela não precisam de alteração. E ela está tratando da realidade do campo mórfico daquela pessoa. Ela não está interagindo em mundos paralelos. Qual que é a diferença disso? Então tá. Com relação por exemplo, o espiritismo ou outras técnicas que a gente vai usar estados mais meditativos para baixar a frequência cerebral, entrar em estados em que as frequências cerebrais ficam mais baixas, a gente começa a interagir em outras realidades. Então, as pessoas vão desenvolver a capacidade de baixar essas frequências cerebrais, conseguir interagir conscientemente em outras realidades e outros planos. E ali elas conseguem interagir, por exemplo, né, no caso do espiritismo, com pessoas já falecidas, com consciências que estão em outros planos, e conversar com elas. Isso não acontece na constelação. Na constelação, a pessoa não está baixando suas frequências para entrar num estado
de interação com o plano astral, para que ela possa perceber essas outras coisas, né, essas outras consciências e esses outros planos. Não é isso que acontece. Da mesma maneira, não acontece também quem trabalha com paranormalidade, que acelera as suas frequências cerebrais para que elas fiquem altas e você consiga interagir, às vezes, em outras realidades ou ter uma percepção diferente das coisas. Não é isso também que acontece numa constelação. Como eu disse, qualquer pessoa que tem ela tem capacidade de sentir o campo, ela pode participar como representante e dizer o que ela está sentindo. Ela não está passando ali por nenhum processo meditativo, nem mediúnico, nem de paranormalidade. Não tem nada nem acelerando absurdamente as frequências cerebrais dela, para ela entrar em níveis acelerados, e nada baixando as frequências dela para ela entrar em interação com o plano astral. Então, isso aí já diferencia a questão da técnica, são fenômenos diferentes. Ah, mas Otávio, eu tenho uma amiga que é espírita e ela foi numa constelação e ela falou que enquanto ela estava participando, ela viu também o espírito do pai da moça que tinha morrido. Isso é outra coisa, gente. A pessoa está ali usando a técnica da constelação e participando da constelação dentro daquilo que faz parte do universo da constelação, que não tem nada a ver com esse sentir e interagir com outros planos, mas esta pessoa também tem capacidade mediúnica. E ali, durante a constelação, ela pode ter uma outra percepção, mas isso não é porque ela está numa constelação. Ela pode sair dali numa igreja e ter uma visão de outras coisas, ela pode andar pela rua e ver outras coisas, porque esta pessoa tem capacidades diferentes, né? Então, são coisas distintas, são fenômenos distintos. Mas, como nós temos diferentes religiões e diferentes crenças, às vezes as pessoas chamam coisas que são muito diferentes de um mesmo nome, ou elas chamam coisas que são a mesma de nomes diferentes. Se a gente for observar aqueles que têm dom do Espírito Santo, por exemplo, em algumas igrejas, as capacidades, habilidades que eles têm, vai bater com pessoas que trabalham em alguns centros espíritas o mesmo tipo de dom. Só que um vai falar que está ligado ao espiritismo, desenvolvimento de mediunidade, e o outro vai falar que são dons do Espírito Santo. Mas no caso dos dois, o que tem em comum? No caso dos dois, os dois estão conscientemente ou inconscientemente fazendo alterações das frequências cerebrais para que elas baixem e ela consiga ter uma interação em planos astrais ou espirituais, né? É claro que tem várias religiões, né, que trabalham com questão de melhorar a família, a importância da base da família, e que podem fazer uso da constelação familiar também como uma técnica terapêutica. Mas a técnica é o quê? É você sentir o campo e tem uma série de regras, de leis que você sabe que o Bert Hellinger, que foi o que descobriu essa técnica, colocou para a gente quais são essas leis que deixam o sistema mais em equilíbrio, trazendo leveza para a pessoa que está trabalhando, e você vai trabalhar aquele campo de maneira para que ela mude o olhar dela, transforme o olhar dela e as sensações que ela está tendo. Na medida que ela vai transformando o olhar dela durante as sensações, ela vai resolvendo coisas internas. Então é um método terapêutico, né? Não tem, mais uma vez, nada a ver com interagir em outros planos, em outras dimensões, falar com espíritos, não tem nada a ver com nada disso. Por que não? Porque se colocarmos um aparelho para medir as frequências cerebrais das pessoas que estão participando de uma constelação, elas não terão a mesma alteração que a gente percebe que acontece quando as pessoas estão em transe mediúnico, ou quando as pessoas estão fazendo algo meditativo, ou de outra forma, quando as pessoas estão usando habilidades paranormais com frequência acelerada, que é diferente, né? Trânsito mediúnico e habilidades meditativas, as frequências cerebrais baixam. No caso, quando essa pessoa vai para outras dimensões, usando paranormalidade, as frequências cerebrais se aceleram e precisam se equalizar também. Ok?